Vamos iniciar a gravação aí de mais uma aula. É, vamos, vamos falar rapidinho então um pouco sobre os Placozoa, tá? Esse grupo que é bem pouco diverso, porém importante aí para o entendimento da evolução do Metazoa. Então, onde está Placozoa? Placozoa está nessa posição aqui, tá? Na árvore de Metazoa. Então, lembrando a árvore, isso aqui é a filogenia dos metazoários, né? Então, o primeiro grupo que a gente viu foi Porífera. Agora a gente está chegando em Placozoa. Tá? Placozoa, pessoal, é um grupo, bom, que na verdade nós não sabemos a posição filogenética dele muito bem ainda, né? Aparentemente, ele tem algum tipo de tecido verdadeiro, tá? Então ele está dentro ali dos diploblásticos, ok? Só que a relação filogenética dele, principalmente com Cnidaria quitenófora, é ainda desconhecida, tá? É um grupo com uma morfologia muito simplificada, então a gente vai ver aqui na aula a morfologia dos Placozoa, e é muito difícil, né, ainda a gente, nós não temos, não é que é muito difícil, nós não temos hipóteses robustas ainda para a posição filogenética desse grupo, tá? Então, por exemplo, um estudo genômico realizado em 2008 demonstrou que Trichoplax, né, que é o gênero, né, de Placozoa, tinha muitos dos genes responsáveis por dirigir o desenvolvimento da forma corporal e dos órgãos dos metazoários superiores, que também foram encontrados em muitos quinidários, tá? Então, esse é um problema, né? Então, quando você analisa o genoma desses bichos aqui, você encontra uma complexidade maior do que a gente encontra observando a morfologia, né, a forma desses bichos. Tá? Então, Placozoa é um grupo muito interessante por causa disso. A mesma coisa que a gente estava discutindo um pouco sobre Porífera, um pouco sobre Cnidaria, né? Bom, a gente analisa o genoma e você encontra genes, por exemplo, Cnidaria de simetria bilateral. Você analisa o genoma de Porífera e você encontra genes que dariam uma complexidade maior. Aparentemente, eles poderiam ter tecidos verdadeiros, né? E isso poderia ser um resquício em uma escleromorfa, por exemplo. E mesma coisa com Placozoa. Então, aparentemente, o genoma mostra uma maior complexidade, porém, quando a gente analisa a forma dele, a gente percebe que é um organismo muito simples, tá? Muito, mas muito simples mesmo, como a gente como vai ver daqui a pouco, tá bom? Bom, então Placozoa, né? Então um animal placa. Ele foi descoberto pela primeira vez em 1883 num aquário, tá? Num aquário na Áustria. Eles são, na verdade, minúsculas formas marinhas. A espécie é essa Trichoplax adhaerens. Tá? Então, isso daqui é um Placozoa, né? A gente tem algumas lâminas, parece, na coleção didática de Placozoa. Preciso dar uma olhada só se elas estão de boa qualidade. Aí vocês conseguem observar, né, esse organismo. Eu vou dar uma checada se ela está com boa qualidade. Então, ó, essa forma é achatada, né, meio amorfa, ou seja, você não tem um formato corpóreo muito definido, né? Então, é uma placa achatada dorso-ventralmente, sem um formato definido, né? É um organismo marinho. Então, quais são suas características principais? Então, ele apresenta o corpo achatado, sem um padrão de simetria, né, específico. Então, cada indivíduo pode ter um desenho corpóreo diferente, tá? Eles não têm órgãos, não têm músculos, não têm nervos. Aqui é um problema, né? Não tem lâmina basal, mas muitas classificações colocam ele dentro dos diploblásticos. Tá? Isso daqui muitas vezes é um contrassenso, porque os diploblásticos têm
tem tecido verdadeiro. Para ter tecido verdadeiro, você tem que ter lâmina basal. É a definição de tecido verdadeiro, tá? Principalmente no epitélio. Então, para você ter tecido verdadeiro, você tem que ter lâmina basal no seu epitélio, tá? Então, ele não tem lâmina basal, não tem matriz extracelular, tá? Porém, alguns genes encontrados ali no genoma deles mostra que eles, na verdade, eles têm alguns genes que codificam matriz extracelular. Esse, na verdade, é o grande problema. Então, eles têm os genes, mas não têm a matriz extracelular. Será que isso significa evolutivamente, né? Isso ainda é muito discutido. São organismos, eles deslizam sobre o alimento, secretando enzimas sobre eles. Então, ele não tem uma digestão no interior do corpo. Ele secreta as enzimas sobre o alimento, aí as enzimas começam a digerir e eles absorvem os produtos digeridos, tá? Eles têm reprodução assexuada e sexuada. Impressionante, mas não se conhece muito bem o padrão de reprodução sexuada desse bicho, tá? Como funciona, não foi desvendado por completo, tá? Reprodução assexuada por fissão mesmo corpórea. O corpo se divide em dois, beleza, tem dois indivíduos. Bom, então, isso daqui é um Trichoplax adhærens, né? Um placozoa. Você tem, basicamente, no corpo, um epitélio ventral diferenciado, pessoal, com células diferenciadas do seu epitélio dorsal, tá? E células aqui no interior do corpo, que são células de preenchimento, como se fosse um tecido conjuntivo, né? Só que sem matriz extracelular, que é chamado de mesênquima, ok? Tá? Então é um corpo muito simples, né, pessoal? Eles secretam enzimas aqui sobre o alimento, você não tem um tubo digestivo. Aí o alimento aqui, ele é todo digerido, e depois eles absorvem os nutrientes, tá? Ou seja, é um organismo muito simples mesmo. Então aqui a gente consegue ver algumas fotinhos, né, deles, tá? Cada bolinha aqui, ó, é um placozoa. E aqui você tem uma outra microscopia, né, um indivíduo só isolado, ok? Então, pessoal, o estudo dos placozoas ele é mais importante não pela morfologia do corpo em si, mas para o entendimento de características que deram origem, que estão presentes dentro dos metazoários, né? Então, eu já falei aqui para vocês, ó, lâmina basal, eles não tem matriz extracelular, mas tem os genes, né? Eles apresentam um outro ponto que é importante para os metazoários, são as junções intercelulares, tá? As junções intercelulares de proteínas extracelulares de adesão celular foram demonstradas nos placozoários, né? E embora esteja presente em todos os metazoários superiores, não ocorre nos poríferas, tá? Então por quê? Porque, bom, se você um organismo multicelular tem um corpo, né, desenvolvido, uma estrutura corpórea complexa, é necessário que as suas células estejam aderidas umas às outras, né? Então, aqui Placozoa ele já começa a apresentar, apesar de ser um organismo muito simples, começa a apresentar já essas junções intercelulares, né? Então, isso estudar essas características em Placozoa pode significar o quê? Significa estudar a origem dessas características que são importantes nos organismos mais derivados, tá? Então, estudar a origem das junções intercelulares, estudar a origem da matriz extracelular, estudar a origem do tecido verdadeiro, ok? Então, por isso que Placozoa é um grupo importante para a gente, não necessariamente pela sua anatomia, a relação dele com o ambiente, né, a sua ecologia, a sua complexidade, nada disso, né? Sim, mas ele é importante por o entendimento dessas origens, né, de
características que estão presentes basicamente em todos os animais, né? E o estudo do seu genoma para verificar se ele apresenta esses genes, né, de codificação, por exemplo, de matrizes, de proteínas de matriz extracelular, né, ou dentre outros genes ali importantes para os metazoários como um todo, pode aprofundar nosso entendimento e até mudar parte do nosso entendimento da origem dessas características nos outros grupos. Tá? Essa é a importância ali de Placozoa. Bom, diblástico, né? A característica diblástico. Então, epitélio dorsal representando ectoderma e epitélio ventral representando endoderma. Essa é a grande pergunta, né? Eles são considerados diblásticos, mas realmente isso daí representa um tecido verdadeiro? É um epitélio dorsal sem lâmina basal, um epitélio ventral também sem lâmina basal, tá? E a dúvida hoje é se, bom, esse epitélio dorsal representa a ectoderma e o epitélio ventral representa, né, o epitélio aqui ventral, representa o endoderma? Por que eu pus 3 interrogações aqui? Porque é isso que as pessoas discutem, os grandes pesquisadores discutem sobre esse organismo, né, e ainda não há uma conclusão sobre isso. Então você vai encontrar livros que consideram eles diblásticos, que consideram sim o epitélio dorsal como ectoderma e o epitélio ventral como endoderma, e vocês vão encontrar livros, né, que não consideram eles diblásticos. Na verdade, quando eu falo livros, seriam autores, né? São as pessoas, não o livro em si. Então, são autores que vão considerar eles diblásticos, autores que vão considerar eles não diblásticos, ou seja, não apresentam tecidos verdadeiros, tá? Mas, em termos de anatomia, você vai ter um conjunto de células aqui, né? Essas células do epitélio superior, células do epitélio ventral, né? O epitélio ventral todo ciliado, assim como o epitélio dorsal também é ciliado, tá? Essas células apresentam cílios, né? No epitélio ventral, um dos pontos mais importantes são o epitélio ventral com os cílios, né? Um dos pontos mais importantes é para a locomoção, ok? Apesar de eles terem algumas células aqui que são contráteis, que dão movimento ao corpo deles, tá? Então eles conseguem ter algum tipo de movimento utilizando as células contráteis e o batimento ciliar das células ventrais. E eles têm células glandulares. Essas células glandulares que secretam enzimas digestivas sobre o que ele esteja passando, né? Matéria orgânica que esteja aqui, ele secreta essas células aqui, ela secreta, desculpa, as enzimas dessas glândulas, isso começa a digerir o tecido e assim depois eles absorvem, né, o tecido digerido, ok? Essa esfera brilhante, pessoal, não sei exatamente a função dela, né? Acredita-se que seja algum tipo de sistema sensorial, né? Talvez por fotoluminosidade ou equilíbrio, alguma coisa relacionada a isso, tá? Eu não lembro exatamente agora para vocês o que é a função dessas esferas brilhantes aqui na região dorsal. Aqui depois a gente pode talvez discutir na aula prática isso, ok? E aqui para terminar, pessoal, é um grupo meio um pouco diverso, a importância dele está realmente relacionada ao entendimento da evolução de características de metazoa, né? Então aqui isso daqui é um placozoa. Ok? Olha, parece uma grande medusa, né? Só que uma medusa bem maior, porque aqui é um animal, né? Então você viu que eles têm movimento, né? Suas células se contraem e ele consegue se movimentar, né? Por batimento ciliar, e também ele consegue contrair o corpo, tá vendo? Porque você tem células contráteis no interior desse corpo. Ok, pessoal? Bicho muito estranho, né? Mas muito interessante. Aqui a borda de um placozoa, do corpo de um placozoa. Ok, pessoal? Então até a aula prática. É isso daí que eu tinha.